Olá, eu sou o pastor Luciano Marinho e nós estamos em mais um FEMOS Explica. Hoje o nosso tema é sobre julgamento. Será que eu posso julgar? Será que eu devo julgar? Ou eu não posso julgar? Muitas pessoas dizem que nós não podemos julgar. Não julgueis para que não sejais julgados. A gente ouve muito isso. Cuidado, porque você está me julgando. E coisas semelhantes a essa. E geralmente as pessoas dizem isso e nem sabem onde está escrito. E como muitos dizem, às vezes que está na Bíblia, mas não sabe referência, não sabe nem quem disse. Esse texto de Mateus capítulo 7, versículo 1, que diz não julgueis para não ser julgados, foi o próprio Jesus quem disse. Mas nós precisamos analisar o contexto para que a gente então não entenda errado o que esse texto quer nos ensinar. Basicamente, nós vamos responder duas perguntas neste vídeo. A primeira é, será que eu posso julgar? E a resposta, sim. E a segunda é, como é que eu faço isso? E é o que nós vamos ver então agora nesse vídeo. Meus irmãos, esse texto que muitas pessoas usam, ou essa frase que muitas pessoas usam, ela na verdade ela serve como uma espécie de fecha-boca, no sentido que, uma vez que a pessoa está errada, ela não gosta de ser confrontada, e aí então ela usa essas frases de quem é você para me julgar, ou você não tem autoridade para me julgar, ou Jesus falou que não era para julgar, e muitas vezes isso serve como um tapa-buraco para a pessoa continuar fazendo. Porque na verdade, o homem, o ser humano, ele não gosta de ser contrariado, ele não gosta de ser repreendido, ele não gosta de ser exortado. Então, uma vez que ele é exortado, ele procura algum meio de justificar aquilo que faz e algum meio de calar aquele que está, então, te julgando ou está te repreendendo ou exortando. No texto de Mateus capítulo 7, Jesus está falando a respeito de um julgamento hipócrita, de um julgamento temerário, imprudente, e não propriamente sobre julgar. Porque se nós analisarmos toda a Bíblia e o contexto do capítulo 7, nós vamos ver que o próprio Jesus censura, critica os fariseus. O próprio Jesus nos conta parábolas para que nós possamos julgar esse ensinamento dele e então tomar o caminho que é certo. O próprio Deus no Antigo Testamento levanta juízes para julgar o povo. O próprio Deus, inspirando o apóstolo Paulo, vai dizer a ele sobre essa ideia de que nós podemos e devemos julgar. Agora a questão é, meus irmãos, com base em que nós julgamos? A autoridade é bíblica a respeito de julgamento. Quando eu vou exercer um julgamento, eu tenho que exercê-lo com base naquilo que a Bíblia nos ensina. Todos os princípios, todos os valores. Quem define o que é certo ou errado é a Bíblia. O que define se é bom ou é ruim, se é bom ou se é mal, é a Bíblia. Então, quando eu tomo posse da Bíblia e com base nela e com a autoridade que ela tem, eu então posso julgar, posso exortar, posso repreender alguma pessoa. Hoje as pessoas vivem do jeito em que querem viver sem poder se preocupar ou sem precisar se preocupar. E cada um tem a sua verdade. Isso se tornou muito relativo. E aí então as pessoas fazem o que querem e o importante é que cada um seja feliz. E não é bem assim. Hoje as pessoas não repreendem, não julgam as pessoas porque elas não querem se indispor com alguém. Eu me lembro de uma historinha que fala a respeito disso, que tinha um palestrante, ele era muito famoso por suas palestras motivacionais, pelos seus ensinos, e um dia ele estava no seu escritório e a secretária ligou para ele e disse, olha, tem um casal aqui querendo falar contigo. E aí ele disse, então peça para a esposa entrar separada do marido e depois o marido entra também separado da esposa. Quero falar individualmente com cada um. Então, primeiro a esposa entra junto com a secretária ali diante do palestrante e ela começa a falar, mas meu marido é muito difícil, a gente tá cheio de problema no casamento, porque ele chega do serviço e aí ele senta no sofá, quer assistir televisão, e aí ele não se importa comigo, ele não se importa com a casa, e aí depois ele sai para jogar bola, ele sai para fazer as coisas dele, e ele fica muito ausente de casa, e quando tá dentro de casa ele não me ajuda em nada, e o problema do nosso casamento é ele, eu não aguento mais. E o palestrante virou para aquela mulher e disse, olha, a senhora tá certa, entendi, a senhora tá certa, mas eu vou falar com o seu marido. E ela saiu da sala, a esposa, e aí o marido entra, junto com a secretária,
E aí o marido começa a falar, olha, o problema do nosso casamento é minha esposa, porque eu chego em casa, tá tudo feito de qualquer jeito, eu chego lá, ela tá de cara ruim, eu chego lá, parece que nada tá bom para ela vive fazendo as coisas pela metade, parece que o dia não tá bom, e ela vive reclamando, e o problema do nosso casamento é ela. E o palestrante virou para aquele marido e disse, tá certo, entendi, o senhor tá certo, pode ir, não conversem um com o outro a respeito do que vocês ouviram aqui e vocês vão ser felizes, mas você tá certo. E aquele marido então sai da sala. A secretária vira para o palestrante e fala, chefe, é assim que se resolve um problema conjugal? E aí o chefe vira para ela e fala assim, não, mas o importante é que eles sejam felizes. E a secretária vira e fala, mas chefe, isso não é ético, isso não é certo. E aí o chefe vira para ela e fala assim, entendi, você tá certo. Sabe, tem pessoas que não querem repreender outras, não querem ensinar outras, não querem tentar resolver problemas justamente para estar bem com todo mundo, independente se está certo ou errado. Este homem ele não queria resolver o problema daquele casal, ele queria era ficar bem com todo mundo. E assim as pessoas são. As pessoas dizem que está certo para todas as coisas, mas eu não posso dizer que está certo se a Bíblia diz que não está certo. Eu não posso sorrir para aquilo que a Bíblia recrimina. Eu não posso ser a favor daquilo que a Bíblia é contra. E eu preciso entender isso, eu preciso saber disso para que eu então julgue de acordo com isso. Quando Jesus diz para não julgar, para não ser julgado, no capítulo 7, ele fala isso em Lucas e Marcos também, Jesus está falando para os escribas e para os fariseus que exerciam julgamento, mas esse julgamento era um julgamento hipócrita, era um julgamento imprudente, porque eles colocavam para as pessoas fazerem coisas que eles mesmos não faziam. Isso do lado bom, correto das coisas. E eles condenavam, recriminavam, criticavam, julgavam as pessoas por fazerem coisas erradas, as quais eles também faziam. Então, quando Jesus fala isso, Jesus está falando para eles a respeito desse julgamento. Vocês estão condenando aquilo que vocês mesmos fazem. Vocês estão criticando aquilo que vocês mesmos fazem. Por isso que Jesus, na sequência do capítulo 7, diz, olha, tira primeiro a trave que está nos seus olhos para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Olha, o que está no seu olho é muito maior do que está nos olhos do seu irmão. Olha, vocês fazem muitas coisas erradas e querem criticar as pessoas. Então Jesus está condenando esse tipo de julgamento. Meu irmão e minha irmã, Jesus de forma alguma está sendo conivente com as atitudes erradas. Jesus em momento algum quer que nós deixemos passar as atitudes erradas sem repreender e sem exercer um julgamento, discernir entre o certo e o errado. De forma alguma. Toda a escritura, todo o contexto dessa história do capítulo 7, nós vemos que nós devemos julgar, mas com base no que a Bíblia nos ensina, com base nos princípios e valores do Senhor. Não é naquilo que eu acho, mas é aquilo que a Bíblia diz. Então, se nós podemos julgar, sim, nós podemos. Devemos julgar o que é bom e o que é mal. Como fazemos isso? Nós fazemos isso quando nós temos como base os princípios e os valores cristãos. Essa ideia de hipocrisia dos fariseus, Jesus os chama de sepulcros caiados. Dizem que por fora eles são belos, mas por dentro são podres. São homens que andam pela praça, gostam de se aparecer, são pessoas que parecem ser algo que não são. E Jesus está justamente condenando esse tipo de pessoas a respeito desse julgamento imprudente. Nós não devemos julgar de acordo com aquilo que ouvimos, porque às vezes nós podemos julgar mal, podemos ser imprudentes a respeito desse julgamento. E nós também não devemos julgar as pessoas sem misericórdia, sem amor. Nós precisamos avaliar as situações, repreender, mas querer ajudar, estender a mão, porque foi assim que Deus fez e faz conosco. Um Deus misericordioso, bondoso, que estende a mão para nós. Eu me lembro dessa ideia também, de uma outra historinha rapidamente, de um casal que se mudou para uma casa nova, e aí no primeiro café da manhã eles estavam sentados na mesa, o marido olhou pela janela e viu o vizinho estendendo um lençol, a vizinha, e falou, nossa, mas ela está estendendo aquele lençol tão sujo, será que ela não tem sabão para limpar? Ou será que ela não sabe lavar? Então a esposa sabiamente pega um pano umedecido, úmido, vai até a vidraça, até a janela e limpa a vidraça. E aí então agora dá para ver aquele lençol limpo. O problema não era o lençol, era a vidraça suja. Assim são as lentes da nossa moral e da nossa ética. Muitas vezes nós queremos criticar os outros quando nós mesmos estamos cometendo aquilo que
tanto recriminamos. E Deus está nos advertindo. E Jesus está nos dizendo, olha, não julgue com base na sua justiça própria, mas julgue de acordo com a Bíblia, de acordo com a autoridade bíblica, aquilo que Deus nos ensina a fazer. Nós precisamos avaliar, discernir, repreender, exortar, para que haja ali um arrependimento e um conserto, se for uma atitude errada, se for uma fala errada e coisas semelhantes. Alguém uma vez usou a expressão de que pecado é igual ao nariz, que é mais fácil ver o do outro, e o do outro sempre parece maior. E às vezes, meus irmãos, nós olhamos tanto para o defeito, para as atitudes erradas das pessoas e esquecemos das nossas. E aí Jesus está dizendo, olha, cuidado, que 2 pesos, 2 medidas. Vocês precisam avaliar, mas saber que vocês também são pecadores. E quando nós julgamos alguém, repreendemos, exortamos alguém, a ideia, a intenção principal e talvez única é de que essa pessoa possa se arrepender, possa fazer um conserto e parar com aquela atitude errada. Nunca com base em menosprezar, em diminuir alguém. Esse é o problema muitas vezes. A repreensão muitas vezes ela vem para tornar a outra pessoa consciente das suas fraquezas e talvez se impor, se colocar como melhor. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Devemos julgar, mas com muito cuidado e com base nas Escrituras. Então, meus irmãos, no capítulo 7, versículo 1, quando Jesus fala não julgueis para que não sejais julgados, e depois ele fala da consequência, depois ele vai explicar, Jesus aqui não está pedindo para fazer vista grossa em relação às atitudes, os erros. Pelo contrário, Jesus está falando para nós tomarmos cuidado quando nós formos exortar, repreender e julgar alguma atitude errada. Se você olhar para as Escrituras, você vai ver que toda ela nós vemos essa ideia de julgar, de analisar o que é certo e errado. Nós temos em João, no capítulo 7, versículo 24, onde diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E aí ele está falando, olha, não julgueis pela aparência, de forma temerária, imprudente, mas julgue pela reta justiça. Isso dá a ideia, meus irmãos, de que a Bíblia traz essa palavra do Senhor, essa justiça, isso que deve ser feito. Então, com base na Bíblia, eu avalio a atitude do meu irmão, eu avalio a conduta da pessoa e aí então eu faço essa repreensão, essa exortação, porque a Bíblia permite que eu faça isso. E não de uma forma imprudente, não de uma forma temerária ou com base nas aparências. Porque, meus irmãos, as aparências enganam e nem tudo que parece, de fato é. Se nós lembrarmos que Jesus fala para fariseus e escribas, nós vamos ver que eles viviam muito de aparência. Na verdade, não faziam aquilo que pregavam. E muitas vezes erravam onde eles criticavam os mesmos erros nas pessoas. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2 e versículo 3, que diz assim, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Nós vemos Paulo dar um conselho para o pastor, jovem pastor Timóteo, e Paulo está falando para ele, olha, Timóteo, você precisa exortar, ensinar, repreender, corrigir. Nós temos ali o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, e o próprio Paulo exorta, repreende em suas cartas, porque nós precisamos fazer isso, isso é bíblico. Então eu comecei o vídeo fazendo 2 perguntas. A primeira é, eu posso julgar alguém? Sim, você pode. E a segunda pergunta é, como eu faço isso? Você faz isso com base nas Escrituras, na reta justiça. Aquilo que Deus fala que é errado, aquilo que Deus fala que é certo, aquilo que é bom e aquilo que é mal, de acordo com a justiça de Deus. É que nós avaliamos, exortamos com o objetivo de ensinar quem está errando, para que este se arrependa e passe agora a fazer o que é certo. Nunca tem o objetivo em si mesmo de menosprezar, de diminuir, de nos tornarmos melhores. Nunca. Sempre com o objetivo de ensinar e de ajudar aquele que está errando. Nós temos textos que confirmam e que nos ensinam a respeito dessa ideia de repreensão. Tito, capítulo 1, versículo 13, diz assim, este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sãos na fé.
repreendam-os severamente. Qual é o objetivo dessa repreensão? Para que sejamos sadios, limpos, puros na fé. João 7:24 diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não diante daquilo que ouvimos ou do que parece ser, mas de acordo com o que nós temos certeza que aconteceu, e com base nisso nós então aplicamos a Bíblia à reta justiça, ponderando o certo ou o errado. Outra referência que nós temos é Lucas 17, capítulo 3, que diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. O objetivo da nossa repreensão, do nosso julgamento, da nossa exortação é para que haja um arrependimento e uma mudança de comportamento. Esse é o objetivo da repreensão. Por isso eu devo julgar, repreender, exortar, com base nessa ideia de transformação, de iluminar a mente, de ensinar ao meu irmão. Esse é o papel do cristão, de forma geral, de analisar aquilo que está errado. Tiago vai dizer que se você sabe o que deve fazer, é bom que você faça. Se você não faz, nisso você está pecando. E quando nós somos coniventes com algo errado, sem querer ficar de mal ou sem querer gerar um mal-estar ali, nisso nós também estamos errados. Porque nós precisamos proferir ali uma sentença de que aquilo está errado e de que aquilo não agrada ao Senhor. E aí então, com o objetivo de uma repreensão, de um arrependimento, para que algo seja consertado e que pessoas aprendam a respeito disso. Não abra mão da sua capacidade de julgar e não deixe de discernir os valores corretos. Não deixe. A Bíblia nos ensina a fazer isso, que você possa fazer isso, mas com base no amor, na misericórdia, na bondade do Senhor, com o intuito maior de ensinar. Note, meus irmãos, que nesse capítulo 7, Jesus está falando para autoavaliar, para fazer um autoexame, para tirar a trave, a viga dos olhos, para depois você enxergar melhor e poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Lembra que o contexto são homens falsos, hipócritas? Pois é, primeiro você avalia a sua vida, para você não criticar outro naquilo que você faz, para você não condenar no outro aquilo que você mesmo faz de errado. E depois disso, dessa autoanálise, de viver uma vida que agrade ao Senhor dentro desses princípios e valores, você então pode exercer esse julgamento, condenando aquilo que Cristo condena e sendo favorável àquilo que Cristo é favorável. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. É isso aí, galera. Mais um vídeo do canal Fé Mostra Explica. Não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar, siga as redes sociais. Que Deus te abençoe e nos vemos em breve, permitindo Deus. Até mais.